Bom, passava a palavra ao professor Dr. António Barros Cardoso. Também, quem não o conhece, é um gosto revê-lo por cá para o museu. Já não o vi há uns meses. É frequente, habitualmente, vou vendo por aqui. E a apresentação do professor tem um nome muito curioso, que eu penso que não é engano. Penso que é mesmo este nome, do vinho do Douro ao Porto do Douro. Do vinho do Douro ao Porto do Vinho. Eu li aqui do vinho do Douro ao Porto do Douro. Não. Não. O vinho do Douro ao Porto do Vinho. É o que está aqui. Muito bem. Aliás, deve ser o que está ali. Exatamente. Pronto. De facto, este título é sugestivo sobre aquilo que eu vou... São os dois. Este também era. Por isso é que eu fiquei aqui curioso. Aqui falar é que eu compreendi sempre mal quando comecei a estudar a história do Douro e a história do Porto, compreendi sempre mal a história do Porto sem compreender a história do Douro e vice-versa. Também não se compreende bem a história do Porto sem conhecer o que se passou aqui na região do Douro. Bom, mas antes de mais eu queria agradecer o convite que me fizeram para estar aqui e felicitar o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto pela iniciativa, na pessoa do Sr. Presidente, mas também deixar uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Paulo Barros e pela equipa que o acompanhou, que durante alguns meses, eu diria mais de um ano, tentaram levantar este congresso e conseguiram-no com o êxito que eu tenho observado. Não venho aqui fazer o papel de historiador, embora não negue essa minha condição de historiador, mas vou aqui fazer o papel de memorialista, porque os historiadores também têm e devem ser memorialistas. Para quê? Para que quem usa a história e abusa dela não faça desviar da realidade histórica, científica, aquilo que normalmente é passado de geração em geração. E por isso vou fazer aqui uma viagem no tempo para podermos chegar do vinho do Douro ao Porto do Vinho. Esta terra onde nos encontramos, eu raras vezes ultimamente venho por cá, mas das poucas vezes que venho, aparece sempre um ou uma pessoa que me diz: aqui é só vinho. E de facto aqui, predominantemente, a cultura da vinha é uma realidade. Depois vem, isto é muito pobre. Se calhar não é. A professora Helena Pina já mostrou aqui que há muita riqueza para além do próprio vinho. E se pensarmos naquilo que o vinho pode projetar em vários setores da nossa economia, então estamos conversados em relação a esse aspecto que é focado como um Douro menos rico. E isto deve-se, esta riqueza patrimonial que nós hoje admiramos, deve-se indiscutivelmente ao vinho e a este lastro histórico que eu vou aqui tentar demonstrar. Bom, de facto, aqui nesta região produz-se vinho, ou pelo menos há indícios da sua produção, como disse aqui a professora Mila, desde há 7.000 anos antes de Cristo, como mostrou a professora Maria Jesus Sanches da nossa faculdade, quando escavou a estação arqueológica de Carlão, aqui muito próximo, em Alijó. E encontrou precisamente montes de grainhas que datou dessa data. Ora, um conjunto significativo de grainhas, ou, enfim, se comeu muitas uvas naquela tarde, ou então fabricava-se vinho já naquele lugar. Pelo menos, não há dúvidas que a vitis vinífera frutificava aqui, como frutifica nos lugares onde se diz que nasceu o vinho neste planeta. Ou seja, o acidente do vinho, estou certo, também aconteceu por volta de 7, 8 mil anos antes de Cristo nesta região. Mas importa aproximarmos-nos mais do nosso tempo e dar um salto até à romanização. A romanização foi, sem dúvida, pelo seu cunho civilizacional no plano da agricultura, um ponto de partida muito importante aqui para o Douro no que diz respeito à vitivinicultura. Os romanos trouxeram novas varas, novas plantas,
o que significa que começaram a diversificar a riqueza genética que aqui poderia existir. Também trouxeram a experiência de fazer boas podas, de fazer a poda como se deve fazer. E ali o professor Jorge, que é um especialista mundial dessas questões, sabe tão bem como eu que uma boa poda tem que dar obrigatoriamente bons resultados em termos de produção vinícola de qualidade. Essa, como outros testemunhos da presença romana neste território, ajudaram a fazer dele um território de vinho. Eles estiveram aqui na Quinta do Noval, uma das quintas emblemáticas aqui do Douro, uma das quintas históricas do Douro. E reparem, lá em cima está a estação, uma estação arqueológica que foi escavada por Ricardo Severo em 1907 e que mostra exatamente a presença da romanização ali. Foram encontrados dólia, foram também escavadas as terras que constituíam a parte central deste castro, Vilarinho de Cotas, e ali foram encontrados construções de planta retangular a mostrar que os romanos, digamos que, romanizaram este castro de Vilarinha de Cotas. Ricardo Severo também escavou a encosta, onde hoje se encontra a vinha mais emblemática que deu o nome à Quinta do Noval, a Vinha do Noval, e de lá tirou fíbulas, tirou moedas, etc. E outros, para não falar da tégula que existia ali em grande quantidade. Sinal de que os romanos aqui viveram. De resto, há lendas que a população conserva e não raras vezes alguém nos diz ali morou um romano. Quer dizer, se calhar nunca ouviram morar lá, mas ficou pelo menos na gíria popular de que ali vivia um romano. Outro monumento importante, aqui muito próximo, e já em terras do Concelho, e também ainda em terras do Concelho de Peso da Régua, é a Vila da Fonte do Milho, em Galafura, que foi escavada por Russell Cortês nos anos 40 do século passado, e de onde se extraiu material que não deixa dúvidas acerca da romanização deste lugar, uma quinta ou uma vila romana que foi próspera e que contém, de resto, vestígios interessantíssimos de que, nomeadamente, mosaicos pólicromos, muito raros aqui no Douro, e que atestam de que quem vivia ali tinha posses, tinha condições financeiras para mandar fazer esses mosaicos. Felizmente, a Câmara da Régua tem acarinhado as escavações neste monumento e tem protegido este monumento e valorizado por forma a que ele possa ser visitado. Suponho que hoje já é possível fazer-se isso. É um monumento raro aqui no Douro. Poderia citar outros, nomeadamente a Quinta de Erva Moira, que foi também musealizada em termos de peças do período romano por Gonçalves Guimarães, também membro da Comissão da Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho, e que ontem esteve neste congresso. E os exemplos poderíamos segui-los em frente. E não vou estar a perder muito mais tempo com isto, mas vou passar a uma outra fase importante da viticultura nesta região, que é marcada pelas invasões bárbaras que acabaram por não impedir este desenvolvimento vitivinícola, como depois aconteceu com a presença muçulmana, que também, apesar do Corão ser contra a ingestão de bebidas fermentadas, os muçulmanos que estiveram aqui muito próximo, no Douro Sul, em Lamego, não conseguiram proibir esse consumo de bebidas e, economicamente, continuaram aquilo que era uma realidade já em andamento, que era o comércio de vinhos para fora da região. Seguiu-se depois o tempo dos mosteiros cistercienses e das granjas que se multiplicaram aqui pelo Douro. Cister aparece aqui no Douro como se multiplicou um pouco por toda a Europa, em dissensão com os beneditinos da Abadia de Cluny, numa filosofia de regresso à pureza do cristianismo, às origens do cristianismo, afastando-se, enfim, de uma vida de mais fausto, de uma vida de maior riqueza e dedicando-se mais
a cuidar dos irmãos e praticando o amor ao próximo de acordo com os primórdios do cristianismo. Também se aprimoraram em seguir a regra de São Bento, que já andava a ser desregrada, passa a expressão, pelos monges beneditinos. Por isso cortaram com eles, foi São Bernardo que cortou com os seus irmãos beneditinos, vestiu-se de branco e os que o seguiram vestiram-se de branco, em contraste claro com o negro dos beneditinos, e andaram por esta Europa fora. Constituíram, digamos, um elemento civilizacional importante na Europa. Basta lembrar que em cerca de 100 anos construíram 2000 mosteiros em toda a Europa, acreditando nas palavras de Dom Mauro Cocheril, que foi quem mais escreveu e estudou esta questão da presença cisterciense na Europa e também aqui em Portugal. Bom, esta presença cisterciense é importante porque no caso do Douro nós ainda podemos sentir esta presença cisterciense. E não apenas dos vestígios que por aqui ficam, que são os mosteiros, como este de Tarouca, onde se situaram em primeiro lugar, depois de alguns desgostos um pouco mais a sul, no mosteiro de São Cristóvão de Lafões, onde não havia condições para a prática da viticultura. Vieram então para Santa Maria de Salzedas e fundaram Santa Maria de Aguiar e São Pedro das Águias, que se enquadra precisamente naquilo que disse, isto é, no regresso a uma casa simples, mas situando fora daqui as suas granjas, as suas propriedades para poderem produzir vinho. Onde é que elas estavam? Estavam precisamente algumas em frente aqui a nós. Reparem, são antigas granjas cistercienses, desculpem, as que estão aqui marcadas no mapa, e há ali uma concentração junto à régua, em Cambres, o que significa que ali houve de facto uma propensão muito grande para a viticultura feita por estes monges cistercienses. Mas não só. Ao longo do Vale do Rio, nas encostas, encontramos a Quinta da Pacheca, a Quinta das Caldas do Moledo, a Quinta das Lajes, a Quinta de Tourais, a Quinta de Vargelas, a Quinta de Ventozelo, a Quinta de São Pedro das Águias, a Quinta do Paço de Monsul, a Quinta do Porto, a Quinta dos Frades e a Quinta dos Varais, que os meus amigos, se olharem aqui pela janela, estão a vê-lo imediatamente. Portanto, há aqui um conjunto de propriedades que têm, digamos, uma mais-valia para além do vinho. É que foram antigas granjas de cister, e isso tem que ser valorizado, e quando os turistas vêm aqui é preciso que a história funcione como alavanca, dando conhecimento, porque isso marca o espírito do visitante. E falo replicar fora daqui o conhecimento que obteve, e estamos a falar dos alvores da nacionalidade, não é? Estamos a falar do século XI, século XII, quando estes mosteiros se estabelecem por aqui. É nessa altura também que o Porto e o Douro começam a juntar, ou se a aproximar-se, mais do que até aqui. E a aproximação é feita pelo Bispo do Porto, Dom Hugo. Dom Hugo que recebe da Rainha Dona Teresa a cidade do Porto para si, para os seus sucessores, em 1120. Logo a seguir, em 1127, o mesmo Bispo Dom Hugo doa o couto da Régua, de São Fausto da Régua, ao mesmo Bispo Dom Hugo. Ou seja, tem na posse do Bispo do Porto este importante centro, esta importante encruzilhada de caminhos, e todos nós sabemos que aqui vem parar tudo, a Régua é central sob esse ponto de vista, e depois o caminho da água, a estrada da água, a autoestrada da água, como eu costumo dizer, que liga estes dois polos de desenvolvimento económico. Ora, só era preciso que aqui fosse gerado um produto que alimentasse uma complementaridade que a própria natureza impunha. E foi isso que aconteceu ao longo dos séculos. Mas é já nessa altura que se estabelece uma relação forte entre o Porto e o Douro. Estávamos em 1127 e os nossos primeiros monarcas tiveram essa visão. De resto, o Dom Afonso Henriques depois acabou por corroborar todas as doações que a mãe tinha feito, sinal de que percebeu claramente a importância desse facto. Entramos então numa fase muito interessante aqui da região do Douro,
e particularmente deste Couto de São Fausto, que é o período em que, entre o reinado de Dom Sancho I e o reinado de Dom João I, ou seja, ao longo de toda a Idade Média, estas terras são beneficiadas com a entrega para serem trabalhadas aos moradores dos lugares. Através de quê? De cartas de foral. E quando vemos as rendas que essas cartas estipulam, e elas estão publicadas pelo Padre Parente na documentação medieval do Distrito de Vila Real, em 4 grossos volumes. Se derem ao trabalho de procurar as vossas freguesias, vão ver que lá está o vinho como matriz, e estamos ainda em plena Idade Média, o que significa que estas terras foram valorizadas e a percepção de que o vinho as valorizava foi uma realidade. Senão os monarcas não obrigavam a plantar a vinha e mais, e a receber impostos sobre ela, passados 5 anos do plantio, que era quando a vinha produzia alguma coisa. O professor Jorge sabe isso melhor do que eu, não é? Hoje, se calhar, vocês fazem milagres e fazem a vinha produzir mais cedo, mas naquela altura eram precisos pelo menos 5 anos. É claro que já nessa altura outras componentes que já foram aqui faladas, outros frutos, nomeadamente a castanha, já faziam parte dos forais. Mas o vinho estava lá. Bom, quando é que nós temos notícias de variedades de vinho? Só quando chegamos a meados do século XVI, ou um pouco antes, 1531-32, com o testemunho de Rui Fernandes, que descreve as produções da cidade de Lamego e 2 léguas em seu redor. E aí já mostra variedades de castas, nomeia-as pelo nome. A riqueza genética do Douro já começa a estar espelhada nesse texto, e a qualidade dos vinhos. Ele distingue os vinhos amarais. Os vinhos amarais, a palavra significa amargo, vinhos amargos que são próximos daquilo que nós hoje designamos por vinhos verdes e que eram plantados nas margens das ribeiras, usando o sistema de plantio tradicional da região dos vinhos verdes, o enforcado e outros do género. A par desses, havia, como diz Rui Fernandes, os vinhos cheirosos, de 5, 6, 7 e mais anos. E de quantos mais anos, mais cheirosos. Significava isto que se conservavam muito melhor. Estou convencido que esses vinhos cheirosos levaram desde cedo as populações desta região a designarem o vinho do Porto, o vinho doce, o vinho fino, a outra expressão, de vinho generoso. Generoso porque não se estragava com o passar do tempo. Tinha a resistência alcoólica para poder envelhecer. E esses vinhos, sabemos-lo, eram já enviados para fora, nomeadamente para as melhores cortes, para a corte portuguesa e para a corte espanhola, sobretudo, e para as casas dos grandes senhores que os podiam comprar. Este testemunho de Rui Fernandes, de resto, é corroborado mais tarde por um autor que se chama Manuel Pereira de Novaes. Manuel Pereira de Novaes escreve o Anacrisis Historial. É a primeira história da cidade do Porto. E nessa primeira história da cidade do Porto também estabelece esta relação que serve de título à minha intervenção. Isto é, ele também percebe que o Porto e o Douro têm uma relação muito forte. E o que é que ele diz? Bom, diz que vinham aqui pelo Rio Douro nas azorrachas. As azorrachas era o nome que naquela altura se dava ao barco Rabelo, que antes tinha a designação mais clássica de Magnis Capis, dada pelos gregos ainda. Estrabão fala dos Magnis Capis. Aqui fala-se de azorrachas, que eram nem mais do que os barcos Rabelos. E ele diz que transportavam vinhos e que os havia de grande qualidade, comparava-os aos de Toro, Ribadávia e até aos de Andaluzia, e considerava-os melhores do que todos os outros. É evidente que pode haver aqui, nestas descrições, algum bairrismo, não é? Mas é quase de certeza uma descrição baseada na realidade, porque ele fala de muitos outros produtos em que o Douro é rico ainda hoje e não aproveita, em muitos casos, que são as peras, as laranjas da China, os figos,
as amêndoas, uma série de elementos da cultura paralela à cultura do vinho e que são produtos de excelente qualidade. Todos nós temos a experiência de comer esse tipo de frutos e perceber que o sabor é completamente diferente. Eu não sei o que se tem feito aqui por isso, se calhar muito pouco, compra-se a granel vindo de França ou de outra parte qualquer, mas pelo menos reservem isso para os turistas, porque isso pode ser um chamariz para eles voltarem cá, porque de facto a fruta duriense é completamente diferente da fruta que se compra por esse mundo fora nos supermercados. Bem, ele fala de tudo isso e fala de um recurso fundamental que é a castanha. Não se esqueceu de falar também de produtos de mais-valia importante, como o sumagre. O sumagre que servia para tingir tecidos e servia também para tratamento das peles do norte da Europa, que chegavam aqui em grande quantidade. O sumagre que era usado pelos surradores do Porto. Os surradores do Porto eram aqueles que batiam nas peles para tirar a parte da carne, para depois aplicar o sumagre, produto químico, natural, que resolvia aquilo que outros produtos químicos artificiais fazem hoje nesse negócio das peles. Bom, estamos no século XVII, há um interregno em relação ao comércio de vinhos a partir daqui, porque o que se passa é que as relações entre Portugal e Espanha não estavam famosas, as relações entre a Inglaterra e a Espanha também não, e por isso o setor ressentiu-se um pouco dessa falta de encomendas. Quando é que elas começam a ser reatadas? A partir da segunda metade do século XVII. Ontem o professor Ribeiro da Silva falou da tratadística que está ligada ao negócio, os tratados entre os dois reinos. E, de facto, os tratados são simultaneamente políticos, mas têm sempre uma dimensão económica, ainda hoje. E no caso do vinho do Porto, ele estava contido nos tratados. Nós reservávamos determinados direitos para nós, em termos de comercialização externa, mas concedemos, a partir de 1754, a capacidade dos ingleses irem até às nossas colónias vender o que quisessem, o que significa que nós acabamos por ficar, ou começar a ficar aí, numa certa dependência da Inglaterra. Ora, os ingleses e outros estrangeiros fixam-se em grande número na cidade do Porto. Como sabem, neste período entre a guerra, entre o fim da União Ibérica e a celebração do Tratado de Mituíne, há muitos conflitos, a começar pela Guerra dos 9 Anos, entre a Inglaterra e a França. E quando há esses conflitos, o vinho deixava de fluir para a Inglaterra. Os ingleses vêm por aqui procurar vinhos que sejam semelhantes aos vinhos bordaleses. E encontram-nos aonde? No norte de Portugal, na região dos vinhos alvarinhos, não é? Hoje Monção e Elgaço. Produzia naquela altura vinhos tintos, claretes, muito próximos dos claret bordaleses. E os ingleses vêm buscar esses vinhos para levar para a Inglaterra. Mas quando esses vinhos eram insuficientes para sustentar o mercado inglês, procuram o Douro. Procuram o Douro com sucesso, já conheciam alguns vinhos do Douro e a partir da segunda metade do século XVII vão, de facto, constituir feitoria no Porto, constituir feitoria em Viana do Castelo e começar a exportar o que podem para a Inglaterra. Quero dizer o seguinte, neste ponto de revisão da história do vinho do Porto. É que os ingleses, quando assumem este negócio desta maneira, são eles que querem preparar o vinho e querem dizer como ele deve ser preparado. Aquilo que nós hoje vemos nas garrafas, em algumas garrafas de vinho do Porto, blend, é uma expressão que não devem esquecer, porque é a expressão que caracteriza o trabalho que os ingleses tiveram, não apenas aqui no Porto, mas tiveram-no em Marsala, tiveram em muitos outros sítios por onde andaram, porque a Inglaterra não produzia vinho, eles tinham que procurar fazê-lo onde podiam, até na Andaluzia também o fizeram. E o que sabiam fazer melhor eram os blend. Para quê? Para preparar o vinho ao gosto do consumidor. É essa a preocupação de qualquer bom comerciante. E por isso eles não compravam terras aqui no Douro, compravam produções.
A única quinta na primeira metade do século XVIII que é comprada aqui no Douro é a Quinta de Roriz, que pertencia ao Diogo Archbold e que está estudada pelo meu colega Gaspar Martins Pereira. Foi a única quinta que eles compraram. Mas não era para produzir vinho naquela altura, em meados do XVIII. Era para praticar desporto equestre, digamos assim, e para a caça, que era um dos hobbies dos Archbold. Só o filho do primeiro Archbold que chega aqui ao Porto é que vai comprar, ou vai plantar a quinta de vinho e ela começa a produzir e hoje é a quinta que nós todos conhecemos. Portanto, uma realidade que se vai afirmando paulatinamente. Na cidade do Porto junta-se uma quantidade enorme de comerciantes. Comerciantes que vêm apanhar a oportunidade de ganhar dinheiro. Normalmente filhos segundos da nobreza inglesa. Filhos que não receberam a herança em primeira mão, a herança principal. Eram os filhos segundos. Tinham que procurar riqueza por eles próprios. E encontraram-na aqui na região do Douro. Fizeram do Douro, na primeira metade do século XVIII, estão as quintas antigas granjas monásticas. Isto já é a feitoria inglesa que eles instituem, compram, aliás, terreno para a fazer em 1711, e durante a primeira metade do XVIII fizeram chegar aqui ao Porto quantidades enormes de vinho. Posso-vos garantir que começaram com 7.000 pipas por volta de 1702 e quando chegamos a 1745 já eram 42.000 pipas de vinho que eles exportavam e faziam chegar aqui à cidade do Porto. Vinhos de que área? Vinhos do Douro, maioritariamente, mas vinhos de outras regiões. Porque os blend, de que há pouco falei, não eram feitos só com vinhos do Douro. Eram feitos com vinhos de Lisboa, vinhos de Setúbal, os figueirotes da Figueira da Foz, os vinhos da Beira Interior, que estão ali mencionados, e até os vinhos verdes. Ora, essas misturas não podiam dar grande resultado num mercado em expansão. Ou seja, a qualidade do vinho do Douro começou a decair. E alguns portos ingleses começaram a recusar importar vinhos do Douro que não tivessem dado a prova do tempo. O que era a prova do tempo? Estar pelo menos 3 anos sem se estragarem. E para isso era preciso que ficassem no Porto 3 anos. É também por causa disso que nasce Vila Nova de Gaia, tal qual hoje a conhecemos. Este encastelado de armazéns é produzido a partir dos anos 40 do século XVIII, altura em que o Porto já não tinha capacidade para armazenar tanto vinho a estagiar e ele é mandado para Vila Nova, porque os comissários nos portos ingleses só aceitavam vinhos com mais de 3 anos. Diziam os que tivessem dado a prova do tempo. Evidentemente que isto teve consequências ao nível do monopólio inglês do negócio dos vinhos do Porto. Estes senhores que aqui veem na Rua Nova, esta é uma gravura do Barão Forrester do século XIX, são os seus correligionários, comerciantes e alguns homens do Douro. Esta gravura tem toda a gente que está aqui identificada. Se forem um dia ao Clube Portuense, poderão ver a identidade de cada um deles e alguns até são daqui do Douro e conhecidos. Não é? Portanto, gente grada aqui do Douro, que tinha relações com os britânicos, como era natural. Mas esta rua dizia que é uma rua medieval, não parece, mas é. Ela foi aberta por Dom João I e foi transformada numa praça comercial ao longo do século XVIII. Começou por se chamar Rua Nova, depois chamada Rua Nova dos Ingleses, porque eles procuravam morar e ter ali os seus armazéns, e depois chamou-se apenas Rua dos Ingleses no século XIX. Hoje é a Rua Infante Dom Henrique, não sei porque é que mudaram a toponímia à rua, talvez por alguma, digamos, alguma aversão aos britânicos, que também havia quem não tivesse por eles grande simpatia, mas de facto era aqui que eles faziam os seus negócios e construíram um monopólio, quer na produção, quer na comercialização. E é esse monopólio que vai fazer perigar e muito a qualidade dos vinhos que chegavam à Inglaterra. Alguns eram salgados nas alfândegas para que ninguém os pudesse beber. Chegou-se a falar deles como
produto venenoso, ao invés de os promoverem como um produto eficaz em certas doenças gástricas, ajudava a fazer as digestões, etc. Bom, isto criou, digamos, alguns anticorpos à importação do vinho do Porto. E quando chegamos a 1754, as coisas correram muito mal e não se exportava vinho, não se comprava vinho no Douro porque ele não tinha mercado. E nessa altura mesmo, o que é que vai acontecer? Os homens daqui do Douro vão começar a mexer-se para forçar o governo central, Sebastião José de Carvalho e Melo, a criar a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que é criada em 10 de setembro de 1706. Esta casa pertenceu à estrutura, embora um pouco mais, de forma mais posterior à estrutura da companhia, e essa companhia tem por obrigação de criar a marca onde se produzem vinhos de qualidade e preservar também o controle do comércio dos vinhos do Porto. É um controlo apertado, feito através de guias, feito através de fiscais que andavam pelo Douro a ver que vinhos eram transportados de um lado para o outro, e para chegarem à Inglaterra tinham que chegar identificados com uma guia de origem para se saber se eram vinhos de qualidade ou não. Ora, esta estrutura, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que foi muito contestada por uns e amada por outros, nunca mais deixou o Douro nem o Porto como era antes. Eu costumo dizer que no Porto e no Douro nada ficou como de antes, depois de criada esta companhia. Uma companhia cujos contornos eu aqui não posso especificar, porque era uma companhia privilegiada, porque estaria aqui muito mais tempo a falar. É também na sequência disto e da repressão dos que eram contrários à Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, plasmada nos motins do Porto de 1757, que chega ao Porto este senhor, o João de Almada e Melo, que vem corrigir, ao fim e ao cabo, os desmandos de desautorização do poder central na pessoa de Sebastião José de Carvalho e Melo, que não gostava nada de ser contrariado. Foram punidos, deixou aqui os Almadas, e os Almadas são os responsáveis pela transformação da cidade do Porto sob o ponto de vista urbanístico. Fala-se da Revolução Almadina, que é levada a cabo por este gabinete da Junta das Obras Públicas da cidade, criada em 1763, precisamente para trazer e aplicar o ideário iluminista à arquitetura do Porto. E a Baixa do Porto, que nós hoje visitamos com agrado, torna-se mais harmoniosa, como hoje a conhecemos. Está aqui o exemplo da Rua de São João com a respectiva feitoria inglesa, que é construída neste contexto, para além da própria Rua do Almada, que é uma rua que toda a gente conhece, que foi muito criticada na época por dizerem que era uma rua larga e muito comprida, o Porto não precisava. Nós hoje, se passarmos na Rua do Almada, aquilo é o que sabem, não é? E, portanto, apesar de tudo, este Gabinete das Obras Públicas serviu para alindar a cidade e transformar a cidade, sob o ponto de vista arquitetónico, numa cidade iluminista. Não foi apenas este o benefício que a cidade do Porto recebeu muitos mais benefícios do negócio do vinho. Desde a primeira metade do século XVIII, todo o abastecimento de água à cidade foi pago pelo dinheiro do vinho, pelos impostos que o dinheiro do vinho rendia. Todo o lajeamento das ruas do Porto era pago com o dinheiro do vinho e, portanto, beneficiou muito a cidade. Se calhar o Douro beneficiou muito menos do que a cidade do Porto com os réditos sobre o vinho. Também não podemos falar assim de ânimo leve, porque o Porto, pela mesma altura, conhecia um grande desenvolvimento da sua rede viária, precisamente pela necessidade que a companhia tinha de fazer circular as mercadorias e circular os fiscais que fiscalizavam o transporte de vinhos. Portanto, havia aqui aspectos que merecem ser também referenciados. Agora, o Porto beneficiou muito mais em termos de receita fiscal do que propriamente aqui o Douro. E a aula de náutica em 1762, subsidiada pelo
subsídio literário que era cobrado na Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, é o prenúncio daquilo que é a nossa universidade, Jorge. E, portanto, ela começa ali, 1762, depois vem a aula de debuxo e desenho, 1779, depois a Academia Real da Marinha e do Comércio, em 1803, até chegar à Academia Politécnica do Porto, 1837, as obras deste edifício que a alojou, onde está hoje a reitoria da Universidade, foi paga integralmente com o dinheiro dos vinhos. Portanto, para não falar noutras obras como os Cais Ribeirinhos do Porto e de Gaia, que foram desenvolvidos pelo arquiteto Ondinot e que foram pagos integralmente também com o dinheiro dos vinhos. A reparação das igrejas também era obrigação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que se transformou num autêntico potentado. Eu digo muitas vezes, numa espécie de Ministério das Finanças e das Obras Públicas para o Norte e para a cidade do Porto em particular. Bom, portanto, tal era o poder desta companhia. Não se estranha que ela, ao longo do século XIX, sobretudo a partir do liberalismo, tenha sido, de alguma forma, destituída de alguns dos seus privilégios e de que os ingleses lhe tenham feito a vida negra, porque ainda ontem o professor Ribeiro da Silva falava da diplomacia. A diplomacia relacionada com esta companhia é de condenação desta estrutura. Os ingleses não queriam ser limitados na sua liberdade de poder negociar os vinhos que quisessem, pelos preços que quisessem. Bom, isto para vos dizer que, de facto, esta companhia teve uma importância tão grande que nós nunca mais prescindimos dela. Acabamos por ressuscitar, depois da sua extinção, na Casa do Douro, aquilo que foram as competências dessa mesma companhia. E parece que ainda ontem se discutia, a senhora Ministra, ou anteontem a senhora Ministra da Agricultura, estava a falar da ressuscitação da Casa do Douro. Portanto, é sinal de que, no plano da produção, as competências da companhia que figuraram aqui na Casa do Douro a partir de 1832 vão continuar a ser necessário que alguém cuide delas. Mas, logo a seguir, é criado o IVDP, na altura Instituto dos Vinhos do Porto, que, em 1833, que vai regular o comércio. E nós ainda temos nestas duas entidades, agora fundidas naquele corpo interprofissional, muitas das competências que foram criadas no tempo do Marquês de Pombal para gestionar da melhor forma este negócio que faz a riqueza do Douro e que faz a riqueza do país, porque mais de 70% das nossas exportações, em termos de valor, no século XIX, ainda era vinho do Porto. Nós éramos um país muito pobre, ainda somos, e tínhamos neste vinho uma grande riqueza. Bom, só diria para terminar que uma região com uma tão longa história que eu aqui resumi de uma forma muito breve, porque muito haveria que dizer sobre cada um destes pontos, só pode ter um grande futuro. E, portanto, este Congresso, a apontar para o futuro, sabe bem que o que aqui discutimos pode ser importante para lançar pontes para esse mesmo futuro. Muito obrigado. Professor Barros Cardoso, muito obrigado. Foi completamente impossível para mim interromper o professor Barros Cardoso, portanto peço desculpa, ficamos mais atrasados um bocadinho no programa, mas eu senti-me completamente impotente para poder interromper a sua apresentação. Passamos de imediato para uma breve apresentação sobre o projeto Hackathon Douro e Porto 2021. Eu penso que é o Gustavo Magalhães e o Tiago Gama Rocha que vão apresentar. Depois poderão ver na antiga sala do Tribunal da Casa da Companhia parte desse projeto também. E logo de seguida passamos para um pequeno intervalo, para um coffee break, ao que seguirá a mesa redonda. Portanto, o programa está apresentado, vamos ser breves. Se calhar temos menos tempo para comer um bolinho e fazemos isso mais rapidamente.